Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se a minha voz não estiver muito boa, eu peço desculpa, porque continuo naquele quadro gripal, melhorando, quase saindo já. Mas enfim, continua. Peço-te que tu deixe o like aí no vídeo, te inscreve no canal, compartilha com outros curiosos como nós, e vamos ajudar o canal a evoluir. Hoje eu vou falar sobre o gigante do sistema solar. O gigante do sistema solar é Júpiter, o maior planeta do nosso sistema, e marca o início dos chamados planetas externos, do lado de fora, aquele cinturão de asteroides que a gente falou aí no outro vídeo, vou deixar aqui no card. O diâmetro dele ultrapassa os 139 mil quilômetros. Ele é 11 vezes maior do que o diâmetro da Terra, alinhado. A massa é tão grande que representa mais do que o dobro da massa de todos os outros planetas do sistema solar. E mesmo estando a centenas de quilômetros do Sol, a influência gravitacional se estende por uma região imensa no espaço. Ele, inclusive, ajuda a moldar a órbita dos outros planetas e de corpos celestes da Terra, do sistema solar. E os planetas externos diferem bastante dos internos. Os internos são superfícies rochosas, e Júpiter é um grande planeta composto por gases, principalmente hidrogênio e hélio. A fronteira entre os mundos interno e externo é uma vasta região repleta de corpos rochosos. E além dessa fronteira, as temperaturas caem muito, permitindo a formação de planetas muito maiores. E Júpiter foi o primeiro desses grandes gigantes e desempenhou um papel fundamental na arquitetura de todo o sistema solar. Acredita-se que Júpiter tenha começado a se formar no início do sistema solar, praticamente junto com o nascimento do Sol. E inicialmente surgiu um núcleo sólido composto por gelo, rochas e metais. Esse núcleo cresceu rapidamente até atingir uma massa suficiente para atrair grande quantidade de gás dessa nebulosa primordial do sistema solar. E em pouco tempo ele se tornou um verdadeiro monstro gravitacional. Se tivesse acumulado cerca de 80 vezes mais massa, ele teria iniciado reações nucleares e se transformado numa estrela. É muito comum a gente dizer que Júpiter é uma estrela fracassada, mas essa expressão, na verdade, está bem longe disso acontecer. A composição química é muito semelhante à do Sol,
dominada por hidrogênio e hélio, mas a massa ficou muito abaixo do necessário para iniciar uma reação em cadeia. Ao contrário da Terra, Júpiter não possui uma superfície sólida definida. À medida que se desce por suas camadas atmosferas, os gases vão se tornando cada vez mais densos até adquirir uma consistência líquida. E mais fundo, acredita-se que exista uma camada de hidrogênio metálico, uma substância exótica formada sob pressões extremas. Nesse ambiente, o hidrogênio passa a conduzir a eletricidade como um metal. E o núcleo central ainda é um dos grandes mistérios deste planeta. Cento e 40 batimentos cardíacos. Esse quadro gripal, o exercício acaba exigindo um pouco mais de esforço. A atmosfera de Júpiter é uma das mais impressionantes do Sistema Solar. Ela é composta principalmente por hidrogênio e hélio, mas também contém traços de amônia, metano, vapor de água e outros compostos. As famosas faixas claras e escuras que a gente vê são gigantescos cinturões de nuvem, movendo-se em direções opostas. Essas correntes atmosféricas atingem velocidades extraordinárias e produzem um ambiente extremamente dinâmico em torno de Júpiter. A característica dele mais famosa do planeta Júpiter é a grande mancha vermelha. Essa mancha vermelha é, na verdade, uma imensa tempestade, observada continuamente há mais de 300 anos. A tempestade é muito duradoura. O tamanho dela já foi suficiente para acomodar várias terras no interior. Imagina uma tempestade tão grande que contenha vários planetas, terras dentro dele. Embora ele venha diminuindo ao longo das últimas décadas, continua sendo uma das maiores estruturas atmosféricas conhecidas. Os ventos no interior podem ultrapassar centenas de quilômetros por hora, mantendo o vórtice ativo por esse tempo todo. As tempestades de Júpiter produzem relâmpagos muito mais poderosos que os que a gente observa aqui na Terra. Alguns deles liberam energia dezenas de vezes superior à das descargas elétricas na Terra. As nuvens profundas contêm água, amônia e outras substâncias, outros compostos que favorecem a separação das cargas elétricas.
O resultado é um espetáculo energético que ajuda os cientistas a compreender os processos que acontecem em Júpiter. Júpiter possui o campo magnético mais poderoso entre todos os planetas do Sistema Solar. E ele é gerado pelo movimento do hidrogênio metálico existente no seu interior. A magnetosfera resistente é tão gigante que, se fosse visível na Terra, pareceria maior que a lua cheia no céu. Esse escudo magnético aprisiona partículas carregadas e cria ambientes de radiação extremamente intensos ao redor do planeta. Assim como ocorre na Terra, Júpiter apresenta auroras próximas aos polos. Porém, elas são muito mais energéticas e permanentes, alimentadas tanto pelo vento solar quanto pelas partículas lançadas por algumas das luas de Júpiter. Essas auroras brilham continuamente. Algumas observações realizadas por telescópio revelam verdadeiros anéis luminosos cercando as regiões polares do planeta. – 140 batimentos por minuto. Outro aspecto fascinante de Júpiter são suas luas. Júpiter é acompanhado por um verdadeiro sistema planetário em miniatura. Atualmente são conhecidas mais de 90 luas orbitando o planeta. Algumas são pequenas rochas capturadas gravitacionalmente, enquanto outras possuem características impressionantes. A diversidade desses satélites transforma Júpiter em um laboratório natural para o estudo da formação e evolução dos corpos terrestres. As 4 maiores luas foram descobertas em 1610 por Galileu Galilei. Elas são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Essa descoberta teve um enorme impacto na ciência, porque demonstrou que nem tudo girava ao redor da Terra. Pela primeira vez foi observado claramente corpos orbitando outros planetas, fortalecendo o modelo heliocêntrico que iria revolucionar a astronomia.
Essas 4 luas podem ser vistas com um simples binóculo. A lua Io é o corpo mais vulcanicamente conhecido. Sua superfície está repleta de vulcões que lançam material a centenas de quilômetros de altura. Essa intensa atividade ocorre devido às forças gravitacionais exercidas por Júpiter e pelas outras luas próximas. O constante estiramento no interior da Lua, dessa lua Io, gera calor suficiente para manter o vulcanismo em níveis impressionantes. Europa, por sua vez, é um dos locais mais promissores para a busca de vida extraterrestre. Não a vida humana, como conhecemos na Terra, mas sobre a crosta congelada existe provavelmente um vasto oceano de água líquida. As marés gravitacionais produzidas por Júpiter mantêm esse oceano aquecido. Muitos cientistas acreditam que ambientes semelhantes podem oferecer condições favoráveis ao surgimento de vida simples. Ganimedes é a maior lua do sistema solar, superando até mesmo o planeta Mercúrio em tamanho. Ela possui o seu próprio campo magnético, algo extremamente raro entre satélites naturais. Já Calisto apresenta uma superfície antiga, repleta de crateras, preservando registros dos primeiros anos de história do sistema solar. Juntas, essas duas luas contam capítulos diferentes da evolução planetária. – 140 batimentos por minuto. A enorme massa de Júpiter faz dele um dos principais arquitetos gravitacionais do sistema solar. A influência dele afeta asteroides, cometas e até as órbitas dos outros planetas. Muitos objetos que se aproximam do sistema solar interno têm suas trajetórias alteradas pela presença desse planeta gigantesco, tornando ele uma peça fundamental na dinâmica do sistema solar.
Por muito tempo, acreditou-se que Júpiter funcionasse apenas como um escudo protetor da Terra. Mas a realidade é mais complexa do que isso. Em alguns casos, sua gravidade realmente captura ou desvia corpos perigosos. Em outros, pode redirecionar objetos para regiões internas do sistema solar. Logo, Júpiter atua simultaneamente como protetor e como agente de redistribuição de corpos celestes que se direcionam para a parte interna do sistema solar. Em 1994, foi testemunhado um evento extraordinário. O cometa Shoemaker-Levy, número 9, foi fragmentado pela gravidade de Júpiter e os seus pedaços colidiram com o planeta. As explosões geraram marcas visíveis maiores que a própria Terra. Foi a primeira vez que se observou diretamente uma colisão planetária em tempo real. Isso ofereceu informações valiosas sobre impactos cósmicos. Embora Saturno seja famoso pelos seus anéis, Júpiter também possui um sistema de anéis. Eles são muito tênues e difíceis de observar. Foram descobertos há pouco tempo, apenas em 1979, pela sonda Voyager 1. Diferentemente dos anéis brilhantes do Saturno, os de Júpiter são compostos principalmente por partículas de poeira produzidas por impactos em pequenas luas. Diversas missões espaciais estudaram Júpiter ao longo das últimas décadas. As sondas Pioneer, Voyager, Galileu e Juno transformaram completamente o conhecimento que se tinha do planeta. Atualmente, a missão Juno continua revelando detalhes sobre a estrutura interna de Júpiter, assim como o campo magnético e a atmosfera. Cada nova descoberta demonstra que Júpiter é ainda mais complexo do que se imaginava. Cento e 146 batimentos por minuto.
Apesar do seu tamanho colossal, Júpiter gira extremamente rápido. Um dia completo dura cerca de 10 horas. E essa rotação acelerada faz com que o planeta fique achatado nos polos e mais largo na região equatorial. O efeito é tão pronunciado que pode ser percebido facilmente por imagens de telescópios. Se uma pessoa pudesse permanecer em uma plataforma imaginária nas camadas superiores de Júpiter, sentiria uma gravidade cerca de 2,5 vezes maior que a da Terra. Essa enorme força gravitacional é resultado direto de sua gigantesca massa. E foi essa característica que permitiu ao planeta acumular tanto material durante a sua formação. E será que ele pode acumular mais material e se tornar uma estrela? Isso não acontece, porque não tem material suficiente para isso no sistema solar. Nos próximos anos, Júpiter continuará orbitando o Sol, praticamente sem grandes alterações. Quando o Sol entrar na fase de gigante vermelha, o ambiente do sistema solar vai mudar drasticamente. Mas, mesmo assim, Júpiter provavelmente vai sobreviver a esse processo, permanecendo como um dos últimos grandes remanescentes da configuração atual do sistema planetário. Estudar o planeta Júpiter é estudar a própria história do sistema solar. A massa, a composição e influência gravitacional ajudaram a determinar onde os planetas se formaram, como migraram e quais as condições permitiram o surgimento do ambiente terrestre. Cada observação realizada nesse gigante amplia a compreensão sobre a origem dos mundos e sobre os mecanismos que moldam o sistema planetário e, por sua vez, a galáxia como um todo. Júpiter não é apenas o maior planeta do sistema solar. É uma peça central na história cósmica, na nossa vizinhança. Um gigante que influenciou a formação dos planetas, projetou, protegeu e remodelou as trajetórias das órbitas e ainda abriga paisagens extraordinárias vistas de fora. Esse era o assunto e a curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Astronomia é um assunto que me fascina. Quando eu fazia física na universidade, eu fui monitor do observatório. Foi um período maravilhoso. Se gostou do assunto, te inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o teu like.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.